Será que criança pode viajar sozinho? E apenas com um dos pais? E com os avós? Será que isso é possível? Nesse vídeo a gente vai falar sobre isso, para te trazer todas as informações que você precisa sobre viagens de crianças e adolescentes. A gente tem dois tipos de viagens: as viagens nacionais, feitas aqui dentro do nosso país, e as viagens internacionais. Vamos começar com as viagens nacionais? Adolescentes maiores de 16 anos não precisam de autorização. Podem, inclusive, viajar sozinhos, desde que estejam portando o RG, o documento de identificação. E também, é claro, crianças de todas as idades que estejam viajando com ambos os pais. Sempre levar uma certidão de nascimento original ou autenticada para comprovar parentesco. Agora, menores de 16 anos. Normalmente, precisa de autorização de viagem. Essa autorização de viagem, ela é simples e eu já vou falar mais sobre ela. Mas existem algumas hipóteses em que menores de 16 anos, para viagens nacionais, não precisam de autorização de viagem, mesmo não estando com ambos os pais. Por exemplo, quando vai ali viajar numa cidade vizinha, que a fronteira é quase junto, como as cidades lá da Grande São Paulo, que parece um bairro da outra cidade, então, para esses casos não precisa dessa autorização. Se a criança ou adolescente menor de 16 anos estiver viajando com parentes até terceiro grau, maiores, como por exemplo, avós, tios, sobrinhos. Existem algumas hipóteses em que os sobrinhos são mais velhos do que os tios, né? Então, desde que sejam maiores, você pode viajar com essa criança ou adolescente menor de 16 anos sem a autorização de viagem, desde que você esteja também portando o documento original da criança ou do adolescente, como certidão de nascimento ou uma cópia autenticada, RG dela e também o documento original daquele que está acompanhando também, aquele parente ali. E para crianças e adolescentes menores de 16 anos que vão fazer uma viagem nacional, precisa de autorização de viagem quando estiverem sozinhas ou acompanhadas de um terceiro que não entra naquela lista de parentes até o terceiro grau. Essa autorização de viagem, ela pode ser feita online, e eu vou deixar todos os links aqui abaixo na descrição. Ela pode ser feita online ou você pode preencher um formulário que está disponível no site do governo e você tem que autenticar a sua assinatura. Ambos os pais ou responsáveis precisam assinar e falar quem é que está acompanhando essa criança ou esse adolescente, ou se está viajando sozinho. Agora, viagens internacionais. Olha, viagem internacional já é ali um pouco mais burocrático, já vai exigir mais dessa autorização de viagem. Por quê? Só não precisa de autorização de viagem se a criança ou adolescente menor de 18 anos for viajar com ambos os pais. Se ela for viajar com apenas um dos pais, se ela for viajar sozinha, com parentes até terceiro grau, se for viajar com um terceiro, todo mundo nessa situação precisa de autorização de viagem. Só não vai precisar se for com ambos os pais ou os responsáveis ali legais, né? Mas a autorização de viagem, ela é um procedimento simples. Como eu acabei de falar, você pode fazer online, pelo e-notariado, que é a autorização eletrônica de viagem. E também tem um formulário padrão que está no site do governo, também vou deixar o link aqui abaixo, que você imprime, preenche tudo aquilo, leva para reconhecer firma das assinaturas dos pais ou responsáveis, e assim você está assegurado. Quando for viajar com menor de 18 anos, é sempre importante lembrar: leve os documentos. Eu acho que quanto mais documento, melhor, mesmo que não peçam. Leva a certidão de nascimento ou uma certidão de nascimento autenticada. Leva RG, se informa com detalhes. Às vezes numa imigração vai precisar de uma questão específica, que a gente está falando só sobre autorização de viagem, mas dentro desse assunto pode ter minúcias quando você vai para determinados países. Então
É importante sempre verificar com antecedência e quando um dos pais não podem se manifestar ali para autorizar a viagem do filho, ou quando não é possível que esse pai ou essa mãe se manifeste para assinar a autorização de viagem, por exemplo, está em outro país, sei lá, ou impossibilitado por alguma razão, você pode pedir também autorização de viagem por meio judicial. Você pode ir até a Vara da Infância e Juventude, do fórum da sua comarca, da sua cidade, e lá você vai falar sobre a situação e eles provavelmente vão te fornecer um formulário que você vai preencher e esse formulário vai ser levado até os trâmites ali do processo judicial e o juiz vai expedir, se for o caso, né, o consentimento para essa criança viajar, mesmo que um dos pais não possa ter sido ali manifestado ou quando não concorda. Então eram essas orientações que eu queria trazer para vocês hoje. É muito importante quando a gente fala de crianças, de adolescentes, de família, que a gente preste atenção nessas situações para que as viagens em família sejam maravilhosas e sem surpresas, não é mesmo? Espero que tenha sido útil, compartilha com quem precisa saber disso, se inscreve aqui no canal, deixe seu like se você gostou e eu te vejo no próximo vídeo. Tchau!